Bem, dando sequência aí, vamos falar um pouco a respeito de investidores e especuladores, né? Chegou a hora da gente falar um pouco disso. O que que são os investidores, o que que são os especuladores, né? Qual é a diferença entre os dois, enfim. Ah, a diferença básica é o seguinte: o investidor ele tem um foco no valor daquilo, né? Ele tem um foco no quanto vale determinado ativo, tá? E o especulador ele tem um foco no preço. Então a gente tem que entender que uma coisa é valor, uma coisa é preço. Tá? Se você vai comprar algo no supermercado, ao chegar lá você se depara com o preço daquilo. E não significa que aquilo que está sendo vendido tem aquele valor. Né? Pode ser que o preço esteja acima ou abaixo do valor intrínseco daquele produto que você está comprando, no caso. Quando a gente pensa em mercado financeiro, a gente tem que pensar no valor do ativo, no caso. Né? E essa é a grande diferença entre esse público de investidores e o público de especuladores. Tá? Então, o investidor ele foca no valor, né? E ele tem como objetivo construir patrimônio no longo prazo, tá? Que é o meu caso. Né? O especulador ele tem um foco no preço, né? E ele objetiva altos lucros no curto prazo. Tem uma figurinha aí, né? Mostrando o investidor plantando, né? Para colher no futuro, e o especulador inflando algo, né? Para obter um retorno elevado e rápido. Né? Então, essa é a grande diferença. Tá? Não estou aqui, não é a minha pretensão, não é a ideia desse slide, né, dessa sequência que vem agora, citar, né, ou julgar que o fato de especular é errado. Não, não é errado. Né? Eu até faço alguma especulação ainda hoje em dia. Tá? Só que tem que se entender a diferença entre essas duas coisas. Né? Especular pode te demandar um alto esforço, né? E geralmente te resulta num baixo impacto, tá? Então, para especular, você tem que estar olhando o mercado toda hora, né? Você tem que verificar e ficar prestando atenção no preço dos ativos, né? Se você consegue, aquela coisa de comprar na baixa e vender na alta, né? Se você consegue pegar um preço baixo e aí esperar para que aquele papel, aquela ação venha a subir, você vender na alta, especular é isso, né? Especular é você comprar com o objetivo de que aquilo venha a te dar um lucro rápido. Né? Você compra uma ação por um preço, esperando que ela venha a subir, no caso da operação normal, na ordem normal, que é comprar e depois vender. Né? E aí para que você possa obter lucro no curto prazo. Tá? Isso é o que muitas pessoas fazem no mercado financeiro. Né? A gente vai ver aí alguns termos mais na frente, no caso day trade, né, pessoa que faz day trade ou pessoal que faz swing trade, né, são investidores, no caso são especuladores, né, que objetivam exatamente isso. Tá? Eles tentam obter papéis, né, eles tentam adivinhar, no caso assim, né, falando sendo bem grosseiro, tá? Eles tentam especular realmente, né, com papéis que possam vir a dar um retorno rápido no curto prazo. E aí eu estou indicando esse livro aí dos Axiomas de Zurique. Esse livro ele é bem famoso, tá? Eu tenho esse livro, bem interessante, né? Ele tem aí alguns axiomas, foi escrito por um autor que é filho de suíço, se não me engano ele é americano e filho de suíços, né? E aí ele mostra o que são os axiomas de Zurique, no caso, que seriam algumas regras, digamos assim, a serem seguidas, né? Para que você possa vir a ter sucesso no mundo especulativo em mercado financeiro, né? E o ponto básico desse livro, né, é que ele de início já ele não faz essa diferença entre investidores e especuladores. Na verdade, ele diz que investidores não existem. Para ele, todos são especuladores, né? Porque não há como você prever nada. Então, não há como você saber, né, que aquele investimento que você está fazendo na renda variável vai ter lucro no futuro, vai te dar lucro no futuro. Por isso, por ninguém conseguir adivinhar nada, digamos assim, né, ou prever o futuro, ele chama todos de especuladores e fala que investidores simplesmente não existem. Tá? Se a gente for analisar friamente, ele tem uma certa razão. Né? Ninguém consegue prever futuro, ninguém consegue garantir nada, né? Não há garantia de nada. Porém, enquanto investidor, né,
investir, né, estar nesse público de investidores faz com que você tenha um perfil, né, de alguém que estude e obtenha conhecimento, né, para verificar empresas, né, que possam te dar algo bom no futuro, tá? Empresas que possuam boa gestão, um bom histórico de gestão, que mantenham as contas em dias, né? Que paguem bons dividendos, tá? Então, o fato de ser investidor faz com que você deixe de querer adivinhar tanto, né? Como um especulador faz, tá? Então, eu entendo que existam sim investidores, né? Se a gente for analisar melhor. E aí está a grande diferenciação, né? Entre esses dois públicos, tá? A maioria das pessoas, infelizmente, acaba atuando no grupo dos especuladores, ok? E aí falar um pouco mais sobre investidores especuladores, né? Esse rapaz aí que está aparecendo aí, ele é o Benjamin Graham, né? Esse senhor, ele foi o mentor do Warren Buffett, né? Que é o maior investidor de todos os tempos. Ele era um professor, né, da Universidade Americana, e o Warren foi aluno dele, né? Ele tem um livro, inclusive, O Investidor Inteligente, muito bom livro, um livro antigo, um livro espesso, tá? Que vale a pena ler, né? Mas eu já adianto que é um livro pesado, tá? É um livro bem maior do que esses outros todos que eu estou falando, né? No Axiomas de Zurique, não. O Axiomas de Zurique é um livro mais agradável, digamos assim, né? Um livro mais compacto, um livro mais fácil de ler, tá? Mas Investidor Inteligente é um livro maior, né? Então ele falava o seguinte: chamar alguém que compra e vende com frequência no mercado de ações de investidor é como chamar alguém que está sempre tendo relações de uma noite só de romântico. É discrepante, né? São conceitos completamente diferentes. E é mais ou menos essa analogia que ele quis dizer, né? A diferença entre o especulador e o investidor é que o primeiro almeja se antecipar aos lucros, se antecipar e lucrar com as flutuações do mercado. Ou seja, fica sempre tentando adivinhar, né? É muito trabalhoso isso, tá? E não tem garantia nenhuma que vai dar certo, né? Já o segundo está interessado em adquirir bons ativos a preços adequados e permanecer com eles enquanto continuarem bons. É exatamente o que eu falei do momento da compra em alguns slides antes, né? É a pessoa que tem um foco maior, né, em comprar bons papéis por bons preços, né, e ficar com eles enquanto eles continuarem bem. Esse é o investidor de verdade. Tá? Essa era a visão que o Benjamin Graham tinha. Ele foi o pai do valuation, né, que é a estratégia que a gente vai falar um pouco mais na frente, mas ele foi um dos criadores, né, do valuation e compartilhou isso com o Warren. Então, foi daí que surgiu toda a história, né, do investimento em valor, no caso. Tá? E aí esse slide está aí para mostrar mais ou menos como é que funcionam a forma de pensar dos especuladores. Né? São geralmente pessoas que operam no mercado financeiro baseado em coisas que elas escutam. Né? Então, para quem entende um pouco de inglês aí, né, ele fala aí que tem uma ação que deve realmente surpreender, algo do tipo, né? I've got a stock here that could really excel, né? E aí o segundo escuta a conversa e fala really excel, excel, sell, né? Ou seja, vender, 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 e aí todo mundo sai vendendo, né? Porque alguém escutou falar uma coisa parecida e aí de repente a mensagem se transforma e o mercado todo vende de uma vez, né? Por conta de uma informação que surgiu que nem era aquela na verdade, tá? Então a gente pode linkar esse slide aqui àquele das informações, né? Das origens das informações, né? Fontes de informação, né? E aí continua embaixo, né? Céu, 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 isso é loucura, eu não posso mais aguentar, né? Goodbye, aí o outro escuta goodbye, bye, bye e começa a comprar, né? Então é só um slide ilustrativo para mostrar como os especuladores eles acabam se comportando, né, dessa maneira, e isso gera o que é tão comentado no mercado financeiro, que é o comportamento de manada. Né? Alguém vende porque o outro está vendendo, um monte de gente vende ou compra, né? Porque escutou falar algo, porque acha isso, aquilo, porque tem medo disso, daquilo, porque o amigo falou, né? E aí acaba se comportando como uma manada realmente, né, de seres que não raciocinam e seguem um rumo sem pensar por que estão fazendo aquilo, né? Então, os especuladores geralmente eles atuam mais ou menos dessa maneira, tá?
Por exemplo, né, trouxe aqui um exemplo aqui, na matéria da revista Exame, mistério na Bolsa. Ações de companhia de tecido disparam 31% num dia, certo? Essa notícia aí foi do dia 19 de fevereiro de 2021. Empresa centenária de tecidos é controlada pela Coteminas. B3 pediu explicações sobre a alta atípica dos papéis. Quando há algo desse tipo no mercado, né, a B3, a CVM, no caso, elas entram em contato com a empresa e pedem informações sobre por que aquilo está acontecendo. O que foi que houve, né, para que uma coisa tão atípica dessa viesse a ocorrer. Tá? E aí a empresa ela se vê no papel de ter que esclarecer ou no mínimo dizer que não está sabendo do porquê que aconteceu isso, né? E aí eu trouxe o gráfico dessa empresa aí, a Santanense, no caso, né? Nessa notícia desse dia aí, tá? Essa notícia é exatamente por conta disso daí que vocês estão vendo, né? Isso novamente é um gráfico diário, né? Cada candle desse é um dia de negociação da bolsa, né? E aí a gente tem uma disparada de 31% aí, praticamente num dia só, né? Segue mais uma sequência aí, em que você tem uma outra alta de 39,6% e depois uma outra alta lá na frente de 45,5%. Isso certamente foi algo que aconteceu, alguma notícia que saiu, né? E aí fez com que uma série de pessoas viessem a comprar de forma inusitada um papel desse para que ele venha a ter altas tão expressivas em tão pouco tempo, né? Isso aí com certeza é coisa de especulador, tá? Não há dúvida, né? É o tipo do papel bom para quem gosta de especular, digamos assim, né? E aí tem uma figurinha representando os investidores, né? Que é aí a tranquilidade, né? Quem sabe o que está fazendo de verdade, né? Os caras aí sentados no banco da praça no meio do enchente, rindo à toa, porque sabem que aquilo ali não vai destruir o mundo, né? Então, eis que você já está acostumado com as oscilações do mercado. Depois que você entende um pouco o que você está fazendo, né? E tem um pouco de conhecimento para fazer aquilo, você se comporta exatamente dessa maneira aí. E como eu falei em alguns slides anteriores, né? Quando o mercado cai, você gosta mais, né? Porque você não está interessado naquilo, você está interessado naquilo no sentido que os papéis caíram, você já tem empresa que você considera boa, você já está comprado nela, e os papéis dela ficam mais baratos ainda, você sabe que ela é boa, compra mais. Compra mais. É simples assim. Então, o comportamento de quem é investidor é tranquilo e calmo, desse jeito que representa essa figurinha aí. Tá? Essa é a ideia, né, desse curso aqui para com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho só sobre os maiores investidores da Bolsa. Claro que existem outros, né, que talvez estejam até no meio desse ranking aí, mas vamos falar aí de alguns mais conhecidos. O trader, né, o trader é uma palavra, né, que, que traduz, no caso, né, a pessoa que faz trade, né, a pessoa que faz operações com maior frequência. Tá? Tipo, um investidor de longo prazo ele não é um trader. Né? Oficialmente ele não é porque ele não fica comprando e vendendo todo dia, toda hora, toda semana. Né? Por exemplo, tem meses que eu não vendo nada. Tá? Então não posso me considerar um trader. Um trader é uma pessoa que está olhando a bolsa toda hora. Tá? E está fazendo operações toda hora. Né? Isso gera uma certa intranquilidade, até porque a pessoa não consegue parar de pensar naquilo. Como eu já falei, que bolsa não é cassino, não é casa de aposta. Então é uma coisa que a gente está querendo deixar de lado aqui nessa nossa conversa. Né? Então o trader aí passa ele se achando aí o cara, né? Porque conseguiu alguns trocados, e aí a gente tem uma escala de alguns investidores mais conhecidos, né? Tem três brasileiros aí, no caso, o Barsi, a gente vai falar um pouco do Barsi já, né? O Luiz Barsi Júnior, se não me engano, é Júnior, é filho o nome dele. Luiz Barsi, né? Ele é o maior investidor pessoa física do nosso país, aqui do Brasil, né? Ele tem uma fortuna estimada, salvo engano, algo em torno de 2 a 4 bilhões de reais. Ele investe há muito tempo, então assim, ele é uma pessoa que tem foco em investimento de longo prazo, né? Ele é até chamado de rei dos dividendos, né? Então, seria o último da escala aí no caso. Aí a gente tem o Jarunsky e o Stuba, né? O Stuba é uma abreviação do nome maior dele. Na verdade, esses dois caras aí, eles até nem têm, talvez, tanto dinheiro quanto o Barsi, mas eles são gestores de fundos de investimentos e aí eles
O papel deles como gestor é destacado aqui no nosso país, são bem conhecidos, né? Eles fazem bons trabalhos, digamos assim. Então, por isso que eles estão aí. Depois tem o Jorge Soros, né? Jorge Soros, ele é, se não me engano, búlgaro. Tá até a bandeira aí desconhecida por nós, né? Ele é um dos maiores investidores do mundo também, no caso, né? Acho que ele vive nos Estados Unidos hoje, não tenho certeza. Peter Lynch, que a gente já falou a respeito dele no começo, Ray Dalio, também, que é outro gestor de fundos, Gene Simmons, e aí vem o Benjamin Graham, no caso, que era britânico, né? E no caso, o Warren, né? O Graham era britânico, mas ele morava nos Estados Unidos, né? Ele era professor americano, né? E o Warren Buffett, né? Que é o americano aí, considerado o maior investidor de todos os tempos, ainda vivo, né? Inclusive, né? E aí, para falar um pouquinho dele, está aí a evolução do patrimônio do Warren, né? De acordo com a idade dele. Acho que hoje ele já passou dos 90 anos, se eu não me engano, 91, uma coisa assim. E aí, ele obteve o primeiro bilhão dele aos 30 anos de idade. Tá? E aí isso foi se sucedendo, né? Ele teve uma fortuna que foi cada vez mais aumentando. De fato que hoje ele tem aí, ó, no caso hoje não, mas aos 87 anos de idade ele tinha uma fortuna estimada de 86,6 bilhões de dólares, né? Não estamos falando de reais, estamos falando de dólares, tá? Interessante essa curva aí estar aqui pra gente, porque fica bem evidenciado é, o, o, o fato dos juros compostos, que a gente já falou lá no outro módulo, né? Percebam quanto se precisa de tempo, né? E quando esse tempo chega, como essa curva sobe de repente, já que é uma função exponencial. Tá? Então, ele precisou aí de tempo. Ele começou a investir com 11 anos de idade, se eu não me engano. Né? E ele é um cara até exagerado demais. Né? O Warren tem esse livro aí embaixo que eu estou recomendando a vocês. Ele é um livro relativamente grande. Tá? Salvo engano, esse livro tem quase 1000 páginas. Né? Eu li boa parte dele, não li tudo, porque torna-se até um pouco cansativo mais na frente, mas é interessante para você ler a parte inicial da vida dele, né? A infância, a adolescência, né? O início da vida dele aí. É bem curioso isso, né? O nome do livro é A Bola de Neve, Warren Buffett e o Negócio da Vida. Né? Muito bom livro, né? Só não tive foi disponibilidade para ler o restante. Mas o Warren ele tem o perfil de ser uma pessoa colecionadora. Ele colecionava um monte de coisa enquanto criança. Tá? E ele sempre teve esse foco, né, talvez até exagerado demais, né, em acumular coisas. E hoje ele é um acumulador de dinheiro. Né? Ele vive numa casinha que ele comprou há muito tempo, não se mudou, ele não ostenta, ele tem o mesmo carro há muito tempo. Então, ele é uma pessoa que lida com o dinheiro de uma forma, digamos assim, que saudável. Né? Poderia usufruir um pouco mais, né? Talvez ele usufrua bem menos do que ele poderia, mas o prazer dele é acumular o dinheiro. Tá? Então, ele conta nesse livro, inclusive, que ele começou a ir a corridas de cavalo, né? E aí ele mostra como o conhecimento, né, é interessante para a gente enquanto investidor, né? E aí ele percebia que nas corridas de cavalo as pessoas iam e apostavam em cavalos a esmo. Né? De acordo com o nome do cavalo e que parecia com o nome de alguém, ele apostava no cavalo. Ou o número do cavalo era o número do aniversário do filho da pessoa, a pessoa apostava no cavalo. Sendo que aqueles cavalos que as pessoas apostavam não tinham a menor chance, então as pessoas iam ali por diversão. E ele começou a ir para lá, né, de uma forma um pouco mais profissional. Para começar, ele percebeu que as pessoas não sabiam as regras do jogo. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas não sabiam que se você tivesse apostado no cavalo que tirou o segundo lugar, você também recebia um prêmio. E as pessoas jogavam os bilhetes fora. Então ele ficava caçando com os amigos dele, enquanto criança, né, bilhetes no chão para pegar exatamente esses prêmios de segundo lugar. Né? Então saber as regras do jogo é um dos pontos bastante importantes. Né? E segundo, que as pessoas iam lá e apostavam de qualquer jeito. Enquanto isso, ele pegou um manual que tinha, né, uns jornais que tinham, revistas que falavam sobre corridas de cavalo, e ele começou a estudar, né, os competidores e os cavalos em si, para tentar descobrir, né, quais eram aqueles que tinham as maiores chances, né, de vitória. Então ele analisava fatos e dados, né, no caso, tá? Que é exatamente o que ele faz na vida real. Né?
ele lê relatórios de empresas, né? Como é que estão as empresas em relação à parte de contabilidade das empresas, a gestão das empresas, né? E é isso que fez dele, né? Faz dele um dos homens mais ricos do mundo, tá? A outra coisa, detalhe do livro também, é que as pessoas pensam que ele fez fortuna apenas investindo em bolsa de valores. Não é exatamente só isso, né? Ele pesquisava também empresas que ele achava que tinha um grande potencial, mas que tinham uma gestão muito ruim. E aí muitas vezes ele viajava para a empresa, até o local da empresa, né? Visitava a empresa como um todo, tá? Participava, comprava algumas ações, participava até das reuniões com os diretores, e aí quando ele via que a coisa realmente poderia engrenar, ele montava algum tipo de estratégia de forma a comprar tantas ações daquela empresa que ele passasse a ter o controle, né, e tirasse os gestores da frente, e aí ele colocava a empresa para funcionar do jeito dele. Tá? Então, tem um somatório de fatores aí que as pessoas até desconhecem sobre a vida dele. Né? Então, eu indico esse livro aí para quem tiver curiosidade a mais, né, de conhecer a vida dele. Tá? E fica aí provado, né, como a curva de juros compostos funciona. Logicamente, que você não vai deixar para viver, né, tão tarde. Né? Não precisa também você ser um exagerado como Warren. Mas a curva de juros compostos funciona contanto que você tenha disciplina, né, para fazer ela funcionar. E aí temos o maior investidor da Bolsa brasileira, que é o Luiz Barsi. Né? O Luiz Barsi ele tem uma história de ser filho de engraxate. Ele perdeu o pai com 1 ano de idade. Né? A mãe dele pegava comida no lixo. Tá? Ele é filho de imigrantes. E aí ele decidiu, em determinado momento, que ele não queria nunca mais ser pobre, nunca mais passar fome, enfim. Né? E aí ele se formou em economia, ele também tem uma história, né? Ele foi graduado aí em economia, e ele começou, ele enxergou a Bolsa de Valores, né, como uma fonte de riqueza, e ele colocou algumas metas. Acho que a primeira empresa que ele comprou foi a CESP, que é a Companhia Elétrica de São Paulo, né? E ele botou a meta que ele queria ter tantas ações da CESP, né? E aí ele começou a entender que investir na bolsa só valia a pena se fosse através do recebimento de proventos. No caso eu chamo de proventos porque a maioria das pessoas chama de dividendos, né? Mas dividendos é um dos tipos de proventos. Tá? Isso a gente vai ver também mais na frente. Né? A empresa pode pagar proventos basicamente de duas formas, dividendos ou juros sobre capital próprio. Isso tem algumas diferenças entre os dois, né? Além de outras maneiras também. Tá? Mas ele concluiu que só valia a pena investir em bolsa de valores se fosse através disso, se fosse para receber dividendos. Né? E aí ele tornou-se o Warren brasileiro. Né? Ele tornou-se o rei dos dividendos, como é chamado aqui, apelidado no Brasil. Tá? Ok? Hoje ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa, né? E, salvo engano, de algumas empresas também, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Ele é o maior investidor pessoa física do Banco do Brasil. Tá?